Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente discutiu alguns conceitos básicos de cinemática que visa descrever o movimento de um corpo. Então, a gente viu como descrever esse movimento através de uma função do tempo, a trajetória, e obter algumas propriedades desse movimento, tal como a velocidade e a aceleração. E a gente também viu como, a partir da velocidade e da aceleração, a gente pode reconstruir a trajetória do corpo. No entanto, em toda a nossa discussão, a gente sempre considerou o movimento em uma única dimensão. Então, o corpo estava se movendo em linha reta. É um movimento relativamente simples, né? Pode ser, por exemplo, uma pedra caindo ou sendo lançada para cima e voltando ao longo da mesma linha, ou um carro indo e voltando em uma linha reta, alguma coisa assim. Nessa aula e nas próximas, a gente vai querer generalizar isso para o caso mais geral. São movimentos em 2 ou 3 dimensões. Certo? Então, a gente pode ter, por exemplo, querer descrever o movimento de um carro numa pista plana, ou querer incluir a altura e elevação dessa pista, o que nos daria um movimento tridimensional. Então, a grande modificação que a gente tem que fazer, a gente já mencionou isso lá no comecinho, é incluir. Agora, para descrever a posição desse corpo, a gente não basta um número, né? Não basta só a posição dele ao longo de um eixo, a gente precisa de 2 coordenadas, né? Que vai nos descrever a posição desse corpo. Então, por exemplo, se eu tiver um movimento em 2 dimensões, eu posso descrever esse movimento, né? Ou a posição do corpo dada a coordenada x e y do ponto em que o corpo se encontra. Ou a gente viu que a gente também pode usar outro sistema de coordenada, como o sistema de coordenada polar, onde a gente pode dar a distância que o corpo está da origem e esse ângulo que essa distância aqui faz com o eixo x. Se eu tiver em 3 dimensões, a gente tem algo parecido, só que agora eu preciso de 3 números, então x, y e z, para descrever a posição desse corpo. E a gente tem algumas outras opções de sistema de coordenadas, como sistema cilíndrico ou sistema esférico. A grande mudança agora é que a gente vai precisar trabalhar com vários números, né? Então, a gente precisa ou de 2 ou de 3 números, se eu estou em 2 ou 3 dimensões, e a gente precisa, de uma maneira conveniente, trabalhar com esses números. Tá? E isso, a maneira mais eficiente de fazer isso é usando o conceito de vetores. Tá? Então, vetores são extremamente importantes na física, não dá para minimizar a importância de vetores. Em um primeiro momento pode parecer só uma conveniência matemática, mas a gente vai ver que nos ajuda muito na hora de descrever esse movimento. Tá? Então é extremamente importante que a gente saiba como manipular vetores, como utilizar vetores e qual é a conexão entre o conceito mais geral de vetores e o que a gente vai estudar nesse curso, que é, por exemplo, querer descrever a posição de um corpo. Tá? Então, nessa aula e nas próximas, a gente vai revisar alguns conceitos básicos de vetores. Certo? Se, por acaso, esses conceitos não são familiares ou vocês tenham dificuldades nesses conceitos, é importante que vocês revisem, né, outros materiais. Isso aqui é só uma revisão breve do mínimo que vocês precisam saber. Tá? Mas vai ser essencial que vocês saibam manipular vetores, principalmente na representação analítica. Então, vamos lá. Então, vetores são uma generalização, são outro tipo de objeto matemático, né? A gente está muito acostumado a lidar com números ou funções. Vetores é um outro tipo de objeto que carrega mais informação. As informações básicas que esse objeto carrega são, a gente chama de módulo, direção e sentido. E é mais fácil entender essas propriedades dos vetores olhando primeiro graficamente, mas depois a gente vai querer usar muito a representação analítica. Então, graficamente, a gente pode representar, né, tipicamente a gente representa um vetor por uma setinha num espaço bidimensional ou tridimensional. E aí, o módulo desse vetor é o tamanho dessa seta, tá? Então, é esse tamanho aqui. O sentido desse vetor é em qual linha ele se encontra. Então, por exemplo, se eu traçar essa linha aqui, essa vai ser, desculpa, não o sentido, mas a direção do vetor. Tá? E aí, dada essa linha, ele pode apontar em 2 sentidos, né? Ou apontar para cá, ou para cá. Nesse caso, o meu vetor está apontando aqui, do lado superior direito. Então, essas 3 propriedades definem um vetor. Né? Se eu falar o módulo, a direção e o sentido, vocês sabem qual é o vetor. Tá?
Aí, a maneira de determinar a direção, em geral, a gente vai precisar falar, né, com que ângulo esse vetor está fazendo com algum eixo, ou em que direção ele aponta. Então, isso aqui é a representação talvez mais familiar, que vocês já tenham visto diversas vezes, mas o que a gente vai querer usar muito é a representação analítica, né, porque é muito difícil a gente fazer contas. Para cada conta que a gente quiser realizar, a gente tem que ficar desenhando vetores e olhando a geometria, vai complicar muito a nossa vida. Tá? Então, o que a gente vai querer usar intensivamente é a representação analítica, tá? Que é dada dessa forma aqui. Eu vou explicar um pouco melhor o que representa essa expressão aqui, né? Então, a gente vê que é uma soma de três termos. Esses Vx, Vy e Vz são números reais, usuais, e o que me diz que isso realmente é um vetor são esses versores aqui, tá? Então, para a gente entender isso daqui, a gente precisa entender o que são esses versores, tá? Então, esses versores são objetos simples que a gente poderia chamar de vetores fundamentais, certo? Então, eles apontam nas direções dos meus eixos, do meu sistema de coordenadas. Né? Então, é muito importante que a gente entenda que os versores dependem do sistema de coordenadas. Né? Se eu mudar a minha orientação do sistema de coordenadas, eu estou mudando a orientação dos versores, não tem problema nenhum isso, mas é sempre importante lembrar que eles estão associados a um determinado sistema de coordenadas. Né? Então, eu tenho três versores que aqui a gente vai chamar de I, J e K. Então, o I aponta na direção do eixo X, o J na direção do eixo Y e o K na direção do eixo Z. E, por definição, isso são vetores fundamentais que têm tamanho 1, módulo 1. Tá? Então, eles têm um módulo unitário. Então, esses versores, a gente vai ver, eles podem ser utilizados para construir qualquer vetor. Então, qualquer vetor que eu quiser imaginar, eu posso construir a partir desses objetos fundamentais. Né? Então, eles vão ser super úteis para a gente poder escrever vetores mais gerais. Mas, para isso, a gente precisa definir algumas manipulações, algumas operações que a gente pode fazer com vetores. Tá? Então, a primeira delas que a gente quer definir é a multiplicação por escalar. Então, o que é a multiplicação por escalar? Nesse caso, a operação que eu vou fazer é pegar um vetor e multiplicar ele por um número real. Então, notem que operação eu estou definindo aqui. Eu estou falando, ó, eu posso pegar um vetor qualquer e eu posso definir um novo vetor, que eu vou chamar de um V', que vai ser igual ao meu vetor original vezes um número. Né? E onde esse número aparece não faz tanta diferença, mas por convenção a gente coloca esse número antes do vetor. Tá? Então, aqui esse número alfa pode ser, sei lá, 3, raiz de 2, 1,5, menos 4, qualquer número real pode multiplicar um vetor. Então, qualquer número real pode multiplicar esse vetor. O que isso faz, né, graficamente? Se a gente quiser primeiro entender graficamente. O que isso faz isso não muda a direção do vetor, só estica ou contrai esse vetor. Então, por exemplo, se eu multiplicar esse meu vetor aqui, tá? Que está nessa direção, se eu multiplico ele pelo número 1,5, eu vou pegar o tamanho desse vetor e esticar isso por 1,5 vezes o tamanho original. Né? Então, eu vou ter algo assim. Tá? Meu vetor vai ser esticado, notem que ele ainda aponta na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Se eu multiplicar por um número menor do que 1, por exemplo, 0,7, eu vou encolher o meu vetor original. Tá? Então, eu vou ter algo assim, onde esse tamanho original foi encolhido um pouco. Então, é 70% aqui do tamanho original. Mas eu posso multiplicar também por um número negativo. Quando eu multiplico por um número negativo, eu não só estico ou encolho o meu vetor, como eu mudo o sentido do vetor. Certo? Então, a direção permanece a mesma, mas o sentido muda. Então, por exemplo, se eu multiplicar por menos 1, eu não vou estar mudando em nada o módulo dele, porque, né, é menos 1, então o módulo continua igual, mas por ter um sinal de menos, eu inverto o sentido desse vetor. Certo? Então, ele aponta na mesma direção, mas o sentido agora é oposto. Tá? Se eu multiplicar por menos 2, eu inverto a direção e aumento o módulo em 2 vezes. Tá bom? Então, essa é a operação de multiplicação por escalar, e eu posso fazer isso naqueles versores unitários. Tá? Então, por exemplo,
Se eu pego e multiplico o meu versor i por 1,5, eu estou criando um novo vetor, dado por isso daqui, que aponta na direção do eixo x, né? Como esse número aqui é positivo, ele aponta no mesmo sentido do i, chapéu, tá? Só que ele é um pouco maior. Tá? Se eu fizer a mesma coisa com o versor j, sei lá, multiplicar por 3, eu vou criar aqui um novo vetor, que é 3 vezes o tamanho do versor original, e aponta na direção do eixo y. Certo? Então, o versor original tinha tamanho 1, o novo vetor tem tamanho 3. Essa linguagem de versor e vetor é simplesmente para dizer que o versor tem sempre tamanho 1. E aí, finalmente, eu posso multiplicar o k por algum número também, por exemplo, 2. Tá? Então, eu vou criar agora um novo vetor que aponta na mesma direção do meu versor k, mas ele tem o dobro do tamanho. Tá? Então, essa é a primeira operação importante de vetores, a multiplicação por um escalar. A segunda operação é a soma de vetores. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente também vai começar com a definição gráfica e depois a gente vai ver qual que é a definição analítica. Tá? Então, a definição gráfica, que provavelmente vocês já viram, é a seguinte. Imagina que eu tenho dois vetores aqui, tá? Um vetor A e um vetor B, e eu quero somar esses dois vetores. Então, eu quero definir uma operação de soma. O que acontece quando eu somo esses dois vetores? Uma maneira mnemônica da gente lembrar, né, de como que é essa operação, a gente imagina que esses vetores, por exemplo, podem estar me descrevendo um movimento. Então, por exemplo, o vetor A pode falar que eu saí da origem e andei até esse ponto aqui. E o vetor B, que eu saí desse ponto e andei esse tanto nessa direção. Tá? Então, a soma desses dois vetores seria a minha posição final. Então, deixa eu representar isso graficamente. Aqui eu teria o meu vetor A. Tá? Para eu somar esses dois deslocamentos, né? Eu estou usando o exemplo de deslocamento, mas é só um exemplo. Isso vale para qualquer tipo de vetor. Tá? Para eu somar esses dois deslocamentos, eu pensaria que eu estou andando desse ponto até cá, até aqui. Né? Esse é o meu primeiro deslocamento, e depois daqui até aqui. O meu deslocamento total, então, seria desse ponto original até essa ponta. Tá? Então, o vetor C, que é a soma desses dois vetores, ele é construído graficamente dessa maneira aqui. Eu coloco um vetor no começo do outro e traço esse vetor resultante, que é a soma desses dois vetores. Isso a gente já vê que tem uma importância se a gente quiser falar de deslocamento, né? Se esse é o vetor posição do corpo, e ele se deslocou até um ponto, e depois até, né, desse ponto até um novo ponto, eu posso somar esses dois deslocamentos dessa maneira e vai me dar o deslocamento efetivo total. Tá? E a gente nota que essa definição ela é consistente com a multiplicação por escalar. Né? Ela é feita assim, não à toa, né? Porque eu posso pensar o seguinte. E se eu somar um vetor com ele mesmo? Né? Se eu quiser escrever um novo vetor C, que é igual ao vetor A mais o vetor A, que deveria ser igual a 2 vezes A. Então, aqui a gente vê que eu estou fazendo uma soma de vetor, mas como é o vetor com ele mesmo, isso é equivalente a multiplicar o vetor original por 2, que é uma multiplicação por escalar. E a gente vê que isso é consistente, né? Se eu somo os dois vetores, o que eu faria? Né? Eu coloco um vetor em cima do outro e traço a resultante. Seria isso daqui. Esse seria o meu vetor C. Né? Se eu usar essa operação para construir o C. Mas isso deveria ser igual a multiplicar o A por 2. E de fato é, né? Se eu multiplico o A por 2, eu estou construindo um vetor na mesma direção e sentido, mas com o dobro do tamanho. Tá? Isso é só para mostrar que, né, a operação de soma que a gente acabou de definir é consistente com essa operação de multiplicação por escalar, como deveria ser. E a gente pode usar isso também para definir uma operação de subtração. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui, né, dois vetores de novo, A e B, só que em vez da soma, eu quero construir o vetor C, que é A menos B. E aí eu posso pensar isso da seguinte maneira, né? Eu tenho o meu vetor A e eu quero somar ele com o vetor menos B.
Isso é totalmente equivalente. Tá? Então, o que é o vetor menos b? É um vetor igualzinho ao b, só que aponta no sentido oposto. Certo? Então, eu pegaria aqui o meu vetor b, multiplicaria por menos 1, ele vai apontar no sentido oposto, e agora eu somo esse vetor com a. Faço exatamente a mesma operação de soma, né? Então, sei lá, eu poderia chamar esse vetor b, ou menos b, de um vetor, sei lá, b', é simplesmente trocar o sentido do meu vetor b, e aí eu somo agora o vetor b' com o vetor a. E aí eu traço o meu vetor c. Tá? Então, usando esse truque de enxergar a subtração de dois vetores como a soma de um vetor mais do outro vetor com sentido trocado, com sentido invertido, a gente também define a operação de subtração. Tá? Como é que a gente faz isso analiticamente? Até agora a gente discutiu tudo graficamente. Tá? Analiticamente, a gente faria o seguinte. A gente tem, por exemplo, dois vetores aqui, representados dessa maneira. Então, seria a composição desses dois vetores. Se eu quiser somar eles, o que eu faço? Certo? Então, se eu quiser definir o meu vetor C, eu vou somar as componentes desses vetores. Então, a gente chama cada termo desse, que multiplica um vetor diferente, de componentes do vetor. Então, a soma de dois vetores, nesse caso, seria, eu somo as componentes x e somo as componentes y. Nesse caso, é um vetor em duas dimensões. Né? Se eu tivesse em três dimensões, faria exatamente com as componentes z ou as componentes k. Tá? Isso aqui são números reais, então, se eu souber esses números, eu só tenho que somar eles. Isso aqui me dá o novo vetor c, que é idêntico àquele vetor construído graficamente. Dá para demonstrar isso. E a gente vê que aqui é muito mais fácil manipular esses vetores dessa maneira, do que ter que fazer um desenho, arrastar um vetor, colocar em cima do outro, traçar a reta resultante. Né? É muito mais fácil somar números. Né? Por isso que a representação analítica ela é muito mais poderosa do que a gráfica, e a gente vai querer sempre usar esse tipo de representação de vetores. E só para complementar aqui, né, se eu quisesse construir um vetor que fosse um número vezes o a, né, isso aqui, o que eu faço é multiplicar cada componente do meu vetor por esse número alfa. Então, eu teria aqui um alfa axi mais alfa AYJ. Então, isso seria a multiplicação por um escalar na forma analítica. E agora a gente vê que, usando essas definições, a gente pode, de fato, escrever qualquer vetor como uma soma de versores. Tá? Então, está aqui um exemplozinho simples. Tá? Imagina que eu desenho um vetor qualquer aqui. Né? Imagina que a gente está só em duas dimensões, só para ficar um pouco mais fácil a representação. E a gente fala, ó, eu tenho um vetor qualquer aqui, você desenha esse vetor. Como é que eu poderia escrever ele em termos desses versores unitários? Como eu estou no plano, seria em termos do versor I e J. Bom, eu posso pegar o meu versor I, e se eu sei o tamanho dessa componente aqui, né? Então, se eu projeto esse vetor desenhado nos eixos, né? E eu sei que isso daqui tem um tamanho A, se eu quisesse escrever isso no eixo X, como ele está apontando, né, na direção oposta ao eixo X, essa marquinha aqui estaria no eixo X negativo, então valeria menos A, e essa daqui valeria B. Tá? Porque eu sei esse tamanho aqui é B e esse tamanho aqui é A. E aí eu quero construir esse vetor ou escrever ele em termos dos versores I e J. Bom, isso é simples, né? Eu pego o meu versor I e multiplico por menos A. Tá? Isso vai me dar um versor que aponta na direção oposta do eixo X e tem um tamanho em módulo A. Tá? Esse é esse vetor laranjinha que está desenhado aqui, que eu chamei de A, só para exemplificar. Esse é o primeiro vetor que eu construo. O segundo vetor é um que aponta na direção do eixo Y, mas ele tem tamanho B. Tá? Então, eu pego esse versor J, multiplico por B, eu vou construir esse novo vetor B aqui. E agora, se eu somar esses dois vetores, esse A e esse B,
eu vou obter exatamente o meu vetor V, né? Lembra que a soma, né? Eu pego um vetor e coloco o começo de um vetor no final do outro, então aqui está o meu vetor A, eu coloco o B em cima, né, do final do vetor A, e aí eu traço o meu vetor resultante. Então a gente vê que, graficamente, de fato, o meu vetor V nada mais é do que A mais B, que é menos AI mais BJ. Então, de fato, qualquer vetor que eu quiser, né, que eu possa desenhar nesse plano, eu consigo decompor ele em termos desses versores I e J. Como é que eu faço a decomposição? Bom, eu preciso saber dessas projeções do meu vetor aqui, né? Eu preciso saber o tamanho desse lado e o tamanho desse daqui. Tá? Isso, obviamente, também dá para fazer em 3 dimensões, só que eu teria a componente x, y e z. Né? Então, as projeções do meu vetor no eixo x, y e z. A gente chama essas componentes aqui, nesse caso o número menos a e o número b, da componente x e da componente y do meu vetor. Tá bom? Então, isso aqui é só uma maneira da gente entender como é que eu passo dessa representação gráfica para escrever isso de uma maneira analítica. Então, esse tipo de representação vai ser muito mais útil de manipular no final das contas. Né? Se eu quiser somar vetores é muito mais simples, se eu quiser multiplicar é só trabalhar com esses números aqui, eu não preciso ficar desenhando e olhando ângulos, nada disso. Tá? Então, a gente vai querer sempre tentar utilizar essa representação analítica sempre que possível, porque ela é muito mais simples. Tá? Mas, para isso, a gente precisa estar familiar com essas operações de soma, de subtração e de multiplicação por escalar. Tá? Uma outra coisa que é importante também é igualdade de vetores. Né? Quando é que dois vetores são iguais? Bom, isso é meio que óbvio, né? Eu vou ter dois vetores iguais nessa representação analítica se as componentes deles forem iguais. Tá? Então, a decomposição deles nos eixos x, y e z tem que ser idêntica. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho um vetor aqui, e agora eu estou escrevendo um vetor em 3 dimensões, certo? Então, eu tenho o meu vetor A e o meu vetor B. Quando eu falo que A é igual a B, tá? Obviamente, graficamente, os dois teriam que ser setas idênticas, mas para isso ser verdade, isso significa que eu tenho 3 igualdades aqui. A componente x do A tem que ser igual à componente x do B, então eu tenho AX igual a BX, e a mesma coisa para as componentes y e z. Então, a gente pode sim escrever equações com vetores, mas a gente tem que lembrar que quando a gente está igualando vetores, a gente está falando, ó, essa expressão vetorial é igual a essa expressão vetorial, na verdade, isso significa que as componentes são iguais. Então, eu vou ter várias igualdades. Né? Se eu tiver em 2 dimensões, eu tenho só 2 igualdades. Se eu tiver em 3, eu vou ter 3 igualdades. Tá certo? Então, a última coisa que eu quero discutir com vocês de vetores, pelo menos nesses conceitos fundamentais, é o conceito de decomposição de vetores, que eu já falei um pouco quando eu mostrei como construir um vetor e escrever ele em termos dos versores I, J, K, mas aqui eu vou escrever isso de uma maneira um pouco mais explícita. Né? Então, imagina que vocês sabem, né, em 2 dimensões, por exemplo, é dado para vocês um certo vetor, e em vez de falar quais são as componentes dele, né, ou seja, aqueles números Vx e Vy, a gente sabe qual é o tamanho do vetor e que ângulo ele faz com o eixo x, por exemplo. Então, nesse caso, as propriedades do vetor estão dadas, certo? Então, eu tenho que o módulo do meu vetor é V. Tá? Notem, isso é extremamente importante. Quando eu escrevo V sem a setinha, eu estou querendo dizer o módulo dele. Então, isso é sempre um número, em geral, é sempre um número positivo e é um número real. Né? Então, qualquer variável escrita sem setinha é um número real. Isso é extremamente importante. Né? Essa setinha em cima do vetor, ou em cima da variável, muda completamente o sentido daquela variável. Né? Se eu escrevo esse V aqui sem setinha, eu estou falando para vocês, isso é um número. Se eu escrevo com setinha, eu estou falando isso é um vetor. São objetos completamente diferentes. Por que eu estou reforçando isso? Porque é comum vocês ignorarem essa distinção entre, né, vetor e número real. Então, é muito importante sempre indicar, sempre que vocês estiverem falando de vetor, indicar com uma setinha que aquilo é um objeto vetorial e não um número. Tá? Isso é muito importante. Então, nesse exemplo aqui,
O que eu conheço é o módulo do vetor, V. A direção, ela está definida por esse ângulo θ. Então, esse ângulo θ também me permite dizer, né, qual é a direção do meu vetor. E aí, né, tem diferentes maneiras de falar qual é o sentido, né? Porque nessa direção aqui ele poderia estar apontando para lá ou apontando para cá. Aqui eu posso dizer, por exemplo, que o sentido dele, uma das maneiras é dizer, está no primeiro quadrante. Então, se eu pensar que eu tenho aqui uma circunferência e que esses eixos dividem essa circunferência em 4 quadrantes, ele estaria aqui no primeiro, estaria apontando no primeiro. Se ele tivesse para cá, ele estaria no segundo, para cá no terceiro, para cá no quarto. Tá? Só que o que eu gostaria de fazer, né? Vamos supor que o problema ou a situação física nos dá essas informações, esse ângulo e esse módulo além do sentido do vetor. E aí eu gostaria de transformar isso naquela representação analítica, porque ela é muito mais fácil de ser manipulada. Tá? Então, se eu faço isso, o que eu preciso saber? Eu preciso decompor o meu vetor em termos dessas componentes Vx e Vy. Então, eu preciso saber quanto que vale esse tamanho aqui e esse tamanho aqui. E nesse caso, né, se eu fizer essa análise geométrica, é relativamente simples, porque eu tenho um triângulo retângulo aqui. Então, essa base aqui, que eu chamei de componente Vx, nada mais vai ser do que a hipotenusa, que é justamente o tamanho do meu vetor, o V, vezes cosseno de θ. E o Vy vai ser V vezes seno de θ. Uma observação muito importante aqui, né? Essa decomposição, ela é válida porque o meu θ é esse ângulo aqui. Né? Se eu desse algum outro ângulo, por exemplo, se eu desse o ângulo com o eixo y, a decomposição seria diferente. Tá? Então, eu não quero que vocês memorizem essa decomposição. Eu quero só que vocês entendam como chegar aqui. Porque se for dado para vocês algum outro ângulo, vocês têm que conseguir fazer essa decomposição também. Tá? E aí, nesse caso, que eu conheço os componentes Vx e Vy, eu posso escrever a representação analítica do meu vetor. Né? Seria Vxi mais Vyj. Né? Então, eu estou escrevendo esse vetor como uma soma de dois vetores mais simples, um que só aponta na direção I e outro que só aponta na direção J. Né? Se eu quiser escrever isso explicitamente, isso seria V cosseno θi mais V seno θ J. Tá? Então, agora eu escrevi explicitamente o meu vetor da maneira analítica. Tá? Uma observação importante aqui é que, como eu já falei para vocês, essa representação, tá, ela depende do sistema de coordenadas. Tá? Obviamente, esses versores I e J, eles dependem de como eu defini os meus eixos. Tá? Então, tem alguns problemas que a gente tem a liberdade de escolher os eixos da maneira que a gente quiser. Então, imagina, só para dar um exemplo drástico aqui, imagina que eu escolhi agora os meus eixos dessa maneira aqui. Tá? Então, imagina que eu defini um novo sistema de coordenadas, x' e y', e aí, porque eu queria simplificar a minha vida, eu escolhi o x' exatamente na direção do meu vetor V. Tá? Agora, o meu i chapéu linha, o meu versor, que aponta na direção desse eixo, ele já está alinhado com o vetor V. Né? Então, nesse caso, como é que eu escreveria a representação analítica desse vetor? Seria muito simples. Seria simplesmente pegar esse versorzinho aqui e multiplicar pelo tamanho do meu vetor. Certo? Então, seria simplesmente o módulo do vetor I. E aqui eu vou colocar um linha só para ficar explícito que eu estou falando de outro sistema de coordenadas, não daquele que a gente acabou de discutir. Então, notem que é muito diferente a representação analítica do meu vetor, dependendo do meu sistema de coordenadas. Então, sempre que eu quiser escrever essa representação analítica, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber qual é o meu sistema de coordenadas. Né? Para onde está o eixo x, para onde está o eixo y. Às vezes, isso é um dado do problema, às vezes é uma escolha que vocês vão fazer na hora de resolver algum problema. Tá bom? E aí, uma última observação é que, a partir da representação analítica, eu posso tirar todas aquelas propriedades do vetor. Né? Então, imagina aqui, né, que eu tenho aquela representação V
é igual a V cosseno θ I mais V seno θ J. Então, imagina que eu tenho isso daqui, né? Ou, se eu quiser um caso mais geral, um VXY mais VY, desculpa, um VXI mais VYJ chapéu. Tá? Então, essa é uma representação qualquer de um vetor. Como é que eu calcularia o módulo desse vetor? Certo? Então, a gente lembra que as componentes x e y são os lados desse triângulo retângulo. Se eu quiser a hipotenusa, que seria justamente o módulo do meu vetor, isso aqui seria a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, a gente vê também que se eu sei essa representação analítica, eu consigo facilmente determinar o módulo do vetor. E, novamente, notem que sempre que eu escrevo um módulo, eu não escrevo com uma setinha, porque isso agora é um número, e um número positivo nesse caso. Tá? Se eu quisesse saber qual é esse ângulo θ aqui, tá? Que me define, por exemplo, a direção do meu vetor. Bom, basta eu olhar de novo para esse triângulo e eu vejo que tangente de θ vai ser cateto oposto sobre adjacente. Então, vai ser Vy sobre Vx. Tá? Então, isso me dá esse ângulo θ. Se eu quiser, né, deixar isso mais explícito, aqui nesse exemplo não faz diferença, porque Vx e Vy são positivos, mas eu posso pensar no módulo dessas componentes, isso vai me dar esse ângulo θ aqui. Então, esse ângulo θ também pode ser calculado a partir das componentes. E o sentido vai depender do sinal do Vx e do Vy. Né? Se isso for um número negativo, significa que o meu vetor estaria apontando para lá. Né? Se o Vx e o Vy ambos fossem negativos, o meu tangente de θ não mudaria e o meu vetor estaria apontando para cá. Então, se eu olhar para o sinal dessas componentes, eu também sei dizer qual é o sentido dele. Tá? Então, o sinal dessas componentes também permitem dizer qual é o sentido do meu vetor. Tá? Então, isso aqui é só para demonstrar que a representação analítica contém toda a informação que é aquela representação gráfica. Eu posso calcular o módulo, a direção e o sentido, se eu quiser. Tá? E como eu já falei para vocês, é muito mais fácil somar, subtrair vetores usando essa representação do que usar uma representação gráfica, onde eu tenho que desenhar, arrastar um vetor em cima do outro. Né? Muito mais complicado. Tá? Então, é importante que vocês consigam trabalhar com vetores usando essa representação aqui e esqueçam da representação gráfica. Em alguns casos é útil saber a representação gráfica, mas na maioria dos casos vai ser muito mais importante trabalhar com essa notação aqui. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais de vetores, né? Definir outros tipos de operações com vetores que vão ser úteis mais para frente no curso. Então, produto escalar e o produto vetorial. Mas por enquanto era isso. Tchau, tchau.